Já voltamos com o programa Notícias e Negócios. Olha só, voltamos com o programa Notícias e Negócios e meu convidado de hoje é o Dr. Ulisses Rabaneda, especialista em Direito Criminal. Dr. Ulisses, muito obrigado por sua presença no programa Notícias e Negócios. Obrigado, uma boa noite a toda a população cuiabana. Olha, eu quero deixar claro aqui, o Vinícius, coloca na tela para nós, de forma permanente, o telefone para que as pessoas possam participar e fazer pergunta ao vivo para o nosso convidado, tá bom? Você pode fazer a pergunta e participar da nossa entrevista no 3054-1705, tá bom? Pode fazer a sua pergunta a hora que você quiser. Vai ficar permanente aí na tela para que você possa participar da nossa entrevista, tá? Doutor Ulisses, olha, qual que é a sua opinião? Qual a sua opinião? A opinião, né? Com relação à decisão do Supremo Tribunal Federal com relação ao aborto anencefálico. Anencéfalo, desculpa. Isso, são os fetos anencéfalo, ou seja, aqueles em que é detectado né, pelos médicos que o feto não possui cérebro. A gestação ela se desenvolve e se identifica a ausência né, de cérebro no feto. E o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente pela possibilidade do aborto, dizendo que isso não caracteriza crime. A mãe, a gestante que queira praticar o aborto em situações como essa está autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Particularmente eu concordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, em que pese todas as questões religiosas que envolvem uma decisão tão polêmica como essa, tá? Mas nós tivemos ali audiências públicas, foram ouvidos diversos médicos, as igrejas foram ouvidas nessas audiências públicas e numa reunião de todos os argumentos se privilegiou a vontade da mãe. Aquela gestante que quiser dar continuidade à gestação, ela tem esse direito, ela poderá. Em contrapartida daquela que não quer também? Aquela que não quer tem o direito de praticar, de interromper a gestação, porque ficou comprovado cientificamente que não há possibilidade de vida após o nascimento dessa criança. Inclusive, quando a gente fala após o nascimento, a doutrina médica fala que isso é uma atecnia, porque na ausência de cérebro você não pode falar, segundo a medicina, em vida. Tanto é que nós sabemos que quando há morte cerebral, de uma pessoa que se acidenta, existe a possibilidade de se desligar os aparelhos sem que isso caracterize a prática de um homicídio. Então, sem atividade cerebral, já se tem entendido e já se é pacífico que não há vida. Sem dúvida. Olha, todas nós, todo dia praticamente a gente acompanha pela mídia, acidentes de trânsito. E quando é feita a abordagem pela Polícia Rodoviária Federal, a pessoa que está embriagada, muitas vezes ela se recusa, várias vezes se recusa. A lei existe desde 2008, não é isso? Eu estou enganado, tá? Desde 2008, que o condutor tem que fazer o teste do bafômetro, tá? Mas ele pode negar também fazer. O que acontece nesses casos? Em que ele nega, fala, não quero fazer e pronto, acabou. O que acontece? Então veja, nós temos um Código de Trânsito que é de 1997. O nosso Código Brasileiro de Trânsito, na sua redação original, ou seja, lá ainda em 1997, dizia que aquele cidadão que dirigir embriagado e desde que a sua condução cause um perigo de dano a alguém, isso caracterizava um crime. Então veja, olha os elementos que o legislador disse lá em 1997. Dirigir sob a influência de álcool e a sua direção causar perigo de dano. Então, com essa redação... Sim. Quem ingeria bebida alcoólica, mas dirigia certinho, na velocidade regulamentar, sem causar um perigo a ninguém, não praticava crime nenhum. Agora, com a lei seca, isso mudou. Com a lei seca, não precisa dirigir causando perigo de dano, basta ingerir a bebida alcoólica e desde que essa ingestão caracterize acima de 6 decigramas de álcool por mililitro de sangue, já caracteriza o crime, que é do artigo 306 do nosso Código Brasileiro de Trânsito. E aí nós tivemos agora o Superior Tribunal de Justiça com uma decisão muito polêmica, do ponto de vista social, mas do ponto de vista técnico uma decisão acertada. E vou explicar por quê, Haroldo. Veja, ninguém é obrigado a produzir provas contra si. O regime ditatorial, isso já passou, isso já ficou para trás, graças a Deus, inclusive com uma atuação forte da Ordem dos Advogados do Brasil. Então hoje, segundo a nossa Constituição Federal, ninguém é obrigado a produzir provas contra si. E como que o Ministério Público, como que o Poder Judiciário pode atestar que alguém está acima de 6
decigramas de álcool por mililitro de sangue sem fazer um teste científico? Não há possibilidade. Muitas vezes você vê uma pessoa e fala, essa pessoa está embriagada. Mas quanto, né, de álcool ela possui? Ah, sim. Né? Isso que eu ia te contestar agora aqui. Foi um erro. Exato, foi um erro. Né? Porque eu posso até dizer, pela aparência, né, até pela maneira como ele se comporta, eu posso dizer se ele está embriagado ou não. Exatamente. Existem algumas características. Agora, a quantidade de consumo do álcool aí realmente não tem condições. Exatamente. Né? Porque você realmente pode dizer, eu posso falar não, mas eu estava só com 5 decigramas. 5 decigramas não caracteriza o crime. Né? Então você precisa de uma prova técnica, de uma prova científica, né? Que demonstre, que ateste, né, aquela quantidade de álcool no sangue. Sabido disso, é justamente nesse ponto que o condutor acaba não fazendo o teste do bafômetro, recusando fazer o teste do bafômetro? Com certeza. Ele exerce um direito constitucional. Isso. Mas o que acontece legítimo com ele? Ele está lá embriagado, entendeu? Tá? Claro que levando pode ocorrer incidente de trânsito com outro atropelamento, atropelar outras pessoas, levar à morte, destruir famílias com aquele carro que ele está conduzindo, tá? A minha pergunta é o seguinte: por que ele omite isso, né? Pela impunidade mesmo? Eu acho pela fragilidade da lei? Eu diria que a lei ela foi mal formulada. Nós chegamos num momento em que é preciso dar um basta nos crimes de trânsito. O trânsito hoje mata mais do que qualquer outro tipo de arma que foi fabricada para matar, armas né, que são produzidas para isso. O veículo, o carro do nosso dia a dia não foi feito para isso e está matando mais. Né? Então chegou a hora de dar um basta. É preciso que o legislador imponha que qualquer quantidade de álcool, né, no sangue da pessoa já impede, né, essa pessoa de estar conduzindo o veículo automotor. Né, porque ele está causando um risco não só para ele, enorme, né, risco para outras pessoas, né, para outras pessoas, para crianças, né, riscos de destruir famílias, como você bem colocou. Então é preciso sim que haja uma reforma legislativa nesse sentido, para que o legislador coíba a prática do delito, né, antes que ele aconteça. Então vamos impedir que essa pessoa beba e dirija do que puni-la por ter matado alguém. A punição é severa, nós podemos puni-la pela prática de um homicídio doloso, mas é tarde demais. Já foi. Alguém já morreu. Alguém já morreu, né? exatamente. Então preciso uma alteração legislativa, mas por enquanto, né, enquanto a redação for essa, o condutor ele tem o direito constitucional de não produzir essa prova contra ele, né, contra si, tá? E ele se recusando, infelizmente, não vai conseguir ser feita a prova da prática do crime do artigo 306. E a punição entre nós, eu acho muito branda, né? Me parece que ele não quer fazer o teste do bafômetro, recolhe-se a carteira de habilitação dele, né? E só. Durante um ano ele não pode dirigir. É isso? Essa infração administrativa. Administrativa. Né? Qual a diferença entre essa administrativa da outra? Eu ia até perguntar. Infração ao volante. Infração ao volante da infração administrativa de embriaguez. Tem uma diferença aí. Claro. O fato é um só. A pessoa dirigir após ter ingerido bebida alcoólica. O fato é esse. Com esse fato, nós temos diversas consequências. A pessoa pode ser processada criminalmente pelo Ministério Público, porque praticou um crime. Né? A pessoa pode ser processada administrativamente pelo Departamento de Trânsito, cassando a sua carteira de habilitação, levando uma multa severa. Né? Esta pessoa pode ser punida civilmente, né, se a sua conduta, se a sua atitude causar um dano a alguém. Tá? Então, o fato é único, mas ela tem diversas consequências em diversas searas. Então, numa situação como essa, devidamente comprovada aí a prática do crime, né, imagine que seja feito o bafômetro, identifique aquela quantidade de álcool proibida, né, o agente já está, né, sujeito aí a sanções criminais e administrativas. Olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Fizeram uma blitz na frente da minha casa, por volta das 6h30 da manhã, na frente da minha casa, tá? E eu estiver saindo de carro, eu vou preso. Sabe por quê? Porque eu uso um enxágue bucal todo dia. De manhã, escovo os dentes, eu uso aquele o enxágue bucal, né? Tá? Que tem uma concentração de álcool muito grande, tá? Como é que fica nesse caso? Doces que tem álcool, por exemplo, né? Um enxágue bucal que tem álcool, como é que fica nesse caso? Veja, nós temos algumas circunstâncias que descaracterizam o delito. Tá? Então imagine nessa situação do enxágue bucal. Se o bafômetro detectar, né, se ele acusar, né, uma quantidade de álcool por mililitro de sangue acima do permitido pela lei, já está sujeito a um processo criminal.
Aí, através do exercício da ampla defesa, terá que ser demonstrado, né, que aquilo ali não foi ingerido nenhuma bebida alcoólica, tá certo? Só que isso vai precisar efetivamente né, ficar demonstrado, tá certo? Entendi. Por isso que o exame de sangue, né, ele possui uma comprovação cientificamente mais precisa. Né? Com o exame de sangue, não tem como, por exemplo, né, a gente está tratando nesse caso do enxágue bucal, né, trazer qualquer tipo de consequência, porque né, a gente estaria ali retirando a prova técnica, a prova científica, diretamente no sangue daquele cidadão. Entendi. Né? Muito bom. Olha, hoje eu conversei com o doutor Ulisses Rabaneda, ele é especialista em direito criminal. Doutor Ulisses, eu vou pedir para que você retorne nos próximos, daqui a um tempo, para falar mais sobre isso e outros assuntos importantes. Tá bom? Com certeza. Tá? Muito obrigado por sua presença no programa Notícia e Negócio. Tá? Muito obrigado a você que participou do programa, ligou, participou, debateu comigo, tá? E agora nós vamos ficar, sabe com quem? Com João Bosco e Vinícius, tá bom? Muito obrigado por sua audiência e até amanhã.